bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Lembrando que o Gazeta Entrevista é também um oferecimento muito especial da água mineral Verágua, que eu tenho na minha casa e sempre ofereço para os nossos convidados. Quando você for comprar a sua água mineral, peça Verágua. Lembrando também que a promoção Tudo em Dobro do Pague Pouco do Barriga Verde está realmente alimentando os sonhos da população acreana. É muito fácil você participar. Faça suas compras no Pague Pouco, faça suas compras no Barriga Verde. A cada R$30 você ganha um cupom, preenche, coloca na urna e torce. São duas casas lindas, casas de primeira, com 2 carros 0 km na garagem. O primeiro sorteio, dia 1º de agosto, daqui a pouquinho, em poucos dias, você pode ganhar a sua primeira casa. O segundo sorteio é no dia 1º de fevereiro de 2013. Portanto, participe, confie na sua sorte. Promoção Tudo em Dobro é no Pague Pouco e no Barriga Verde. Eu tenho o prazer de receber em nossos estúdios o procurador do Ministério Público Especial de Contas, Dr. João Isidro de Melo Neto. A revelação de eventuais indícios de irregularidades no uso da verba de gabinete de deputados e vereadores levou ao conhecimento da sociedade acreana a existência de uma instituição até bem pouco tempo desconhecida, o Ministério Público Especial de Contas. Chamado de MP Especial, ou Ministério Público Especial, ele é ligado ao Tribunal de Contas do Estado, o TCE, mas com atuação independente dos ânimos políticos dos conselheiros. Formado por 4 procuradores, aprovados em concurso público, diga-se, o MP Especial tem assento ao lado direito da presidência do TCE, nas sessões de julgamento da Corte. É responsável por emitir pareceres pedindo a reprovação ou a aprovação das contas dos gestores estaduais e municipais. Dr. João Isidro de Melo Neto é acreano de Rio Branco, graduado na Universidade Federal do Acre em Direito e em Economia, tem 5 pós-graduações e também é professor universitário. Dr. João Isidro, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem com o senhor? Estar aqui. Doutor João, em primeiro lugar, desde o dia 10 de maio, quando se iniciou esse processo todo, através de um pedido seu naquela corte, a instituição está no centro do noticiário político do nosso Estado. Eu gostaria que o senhor me dissesse o que o levou a pedir este verdadeiro pente fino nas contas dos gabinetes de deputados e vereadores no Acre. Inicialmente, é necessário enfatizar que em cada sessão realizada pelo tribunal nós temos feito alguns pedidos em defesa da administração, do erário e da justiça. Na sessão ordinária de número 1061, ocorrida no dia 10 de maio, próximo passado, nós fizemos 8 pedidos. Um deles foi que o tribunal tomasse a iniciativa de registrar e autuar processos individualizados de prestação de contas de todas as verbas indenizatórias de gabinete utilizadas por todos os parlamentares deste Estado, tanto deputados quanto os vereadores. Naquela ocasião, nós explicamos à Corte que o nosso pedido tinha por fundamento 3 fatos. O primeiro deles é que no dia 9, no dia anterior à sessão, de manhã cedo, assistindo o noticiário local, um apresentador, após noticiar que o Ministério Público Estadual estava acionando 5 prefeitos do interior do Estado, alguns deles afastados, outros presos, outros respondendo processo, inclusive queria pedir a cassação do mandato desses prefeitos, um trabalho, inclusive, que começou no Tribunal de Contas do Estado e teve repercussão no Ministério Público Estadual. O apresentador fez um comentário ao final dessa matéria, e esse comentário foi o que me chamou a atenção. Ele questionou por que o tribunal também não analisava as câmaras municipais, porque se analisasse ia encontrar alguma coisa. Provocou o Ministério Público. Levantou a atenção, acendeu aquela luz investigativa, né? Olha, se a imprensa já está noticiando, vamos ver do que se trata. O segundo ponto, que converge com esse, é que já tramitam no Tribunal de Contas do Estado alguns processos
de prestação de contas de parlamentos, né, em que houve apreciação dessa verba de gabinete e há indícios, em alguns casos, de irregularidade. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro é a notícia também pela imprensa da prisão em flagrante pela Polícia Federal de 2 vereadores do interior do Estado pela apropriação dessas verbas. Então, unindo esses 3 fatores, o Ministério Público de Contas entendeu que haveria necessidade da gente ampliar essa investigação, essa análise dessas prestações de contas. Em razão disso, no dia seguinte, dia 10, na parte das comunicações, eu pedi, entre 8 outras coisas, que o tribunal pedisse essas prestações de contas, que essas prestações de contas fossem apresentadas ao tribunal para que a gente pudesse analisá-las. E me referia ao período de 5 anos, os últimos 5 anos. O senhor falou de indícios de irregularidades. Que indícios são esses, procurador? Na verdade, tramitam no Tribunal de Contas alguns processos que dizem respeito à prestação de contas de alguns parlamentos. São poucas, na verdade, porque com relação a essas verbas de gabinete, nós temos quase nenhuma prestação de contas. Mas quase nenhuma? Quase nenhuma prestação de contas. Olha só. Mas não era obrigação dos parlamentares apresentar essa prestação de contas? Todo gestor de recurso público tem a obrigação constitucional de prestar contas. Artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal e 61, inciso 2 da Constituição Estadual. Mas, como eu estava dizendo, nós temos poucos processos, em que a análise técnica constatou indícios de irregularidades da utilização dessa verba. Não podemos fazer referência a essas irregularidades porque, apesar da instrução estar concluída, deve-se iniciar agora a fase do contraditório. Os gestores não foram citados para se defenderem dessa apuração. Então, nesse momento, não podemos fazer referência a ela, mas foi um dos elementos que fundamentou o nosso pedido, junto com os demais. Procurador, recentemente, a Câmara Federal extinguiu os famigerados 14º e 15º salários, uma excrescência do período em que a capital federal era no Rio de Janeiro e os deputados precisavam daquele auxílio paletó. Isso foi ficando, ninguém mexeu, e eu creio que agora a Assembleia Legislativa do Acre e as demais Assembleias Legislativas devam seguir o mesmo exemplo. Aí a gente pergunta, o que é que compõe hoje? O senhor poderia me dizer o que é que compõe hoje essas verbas? O que é que está inserido? Como é que os deputados podem gastar isso? Haja vista que, pelo que me consta, a verba de gabinete tem um valor de R$45 mil e a verba de assessoria dos deputados tem valor de R$40 mil. O que é que eles podem fazer com esse dinheiro, procurador? Alain, a verba de gabinete, na realidade, se bem utilizada, é um poderoso instrumento de atuação do parlamentar. Ela tem que ser instituída por lei, tem que estar vinculada à atividade parlamentar, tem que ter finalidade pública e tem que ter prestação de contas. Atendido a esses requisitos, o parlamentar tem um poderoso instrumento à sua disposição para exercer o seu mandato, já que ele é o legítimo representante da sociedade. A verba de gabinete tem que ser utilizada para contratação de pessoal, de assessoria, jornalista, advogado, etc., motorista. É para isso que ela tem que ser utilizada? Olha, eu gostaria, a respeito disso, de fazer referência a Jair Eduardo Santana, no livro Subsídios dos Agentes Políticos. Ele tece o que é que deveria ser utilizado com relação à verba de gabinete. Ele diz assim, refere-se ao custeio de despesas do gabinete e não da pessoa do vereador. Nessa hipótese, o recurso não é entregue ao agente político como remuneração, mas é objeto de movimentação orçamentária pelo ordenador de despesa que prestará ao término do prazo estabelecido contas da destinação dada à verba, com a comprovação dos gastos. Mais na frente, ele afirma o seguinte, no caso das verbas destinadas à gasolina, não desconhecemos a realidade vigente, principalmente nos municípios de menor porte, espalhados pelos diversos Brasis, onde agentes políticos são assediados para atender às necessidades urgentes, como medicamentos, transporte, alimentação. Acontece que essa atribuição não é atribuição do parlamentar, é atribuição do Poder Executivo. Essas demandas devem ser supridas pelo Poder Executivo.
E o que o autor recomenda é o seguinte: portanto, ressaltamos, esta verba indenizatória, como todas as demais, deve ser fixada com muita cautela, sempre com observância dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, publicidade e impessoalidade. Aí entra o comentário de um deputado, que eu vou ocultar aqui, como minha fonte. Ele diz o seguinte: Alan Rick, a gente sabe que é impossível fazer política sem atender os pedidos da população. Onde a gente chega, tem que ajudar um com remédio, com outro com uma passagem, o outro com uma caixa d'água, depois de exercendo o cargo, ou seja, depois de cumprir o seu mandato, no cumprimento do mandato. Enfim, ele está correto ao fazer isso? Deve dizer não ao cidadão e daí ter uma perda política? Como é que deve ser a atuação do parlamentar, doutor João? A administração pública é dividida em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Ao executivo, compete suprir as demandas sociais. Ao parlamento, como função principal, a elaboração de leis e a fiscalização do cumprimento dessas leis. Então, na verdade, quem disciplina como deve ser utilizada a verba de gabinete é a lei que a institui. Só que, ao instituí-la, ela deve observar esses requisitos que acabei de mencionar e também finalidade pública da despesa, vinculação ao mandato parlamentar, prestação de contas. No mínimo esses 3 para poder ser uma verba legal. Não queria tecer comentários a respeito de nenhuma possível utilização dessa verba por enquanto, porque esse fato vai ser carreado aos autos dos processos quando essas prestações de contas forem analisadas pela Corte. E para não emitir nenhum pré-julgamento, prefiro me reservar a análise desses fatos quando eles fizerem parte de processo. Se fizerem parte de processo. Na verdade, a minha manifestação só pode ser dentro desses processos após regularmente instruídos. Doutor João Isidro tem pergunta dos internautas para o senhor. O Marcelo Araújo diz o seguinte: atitude louvável a do procurador João Isidro. Queria perguntar, no caso da comprovação das irregularidades, e aí ele faz aqui um comentário, que é quase uma certeza, quais serão os próximos passos, procurador? Os deputados e vereadores terão que devolver o dinheiro? Serão processados? Poderão tornar-se inelegíveis? Boa pergunta do internauta. Na realidade, a tramitação desses processos e a apreciação, o julgamento pelo Tribunal de Contas desse processo, vai seguir o mesmo rito de todas as outras prestações de contas que são submetidas à Corte. Ou seja, regularmente instruídas, oportunidade do contraditório ampla defesa e julgamento pelo plenário com a participação do Ministério Público de Contas. E, como em qualquer prestação de contas, havendo regularidade na gestão, o tribunal dá aquitação, dizendo que os recursos foram gastos e o processo será arquivado. O gestor vai ter um documento provando pela Corte, que tem a obrigação de analisar suas contas, que o recurso foi bem e fielmente gasto. Se houver alguma irregularidade sanável, o tribunal fará recomendações para que nas próximas edições da matéria essas irregularidades sejam sanadas. Se houver grave infringência à norma legal, mas não houver dano ao erário público, o gestor fica passível de multa dosada a critério do plenário. E, finalmente, se houver dano comprovado ao erário público... Corrupção mesmo. Dano comprovado ao erário público. O tribunal tem decidido pela recomposição do erário. Ou seja, ressarcir os cofres públicos. Ressarcir os cofres públicos. As demais responsabilidades, improbidade administrativa, ou eventual cometimento de crime, são de competência de outras esferas. Então, o tribunal, verificando nos autos do processo de qualquer prestação de contas, indícios de improbidade administrativa, ilícito penal, noticia ao Ministério Público competente para que, no caso, o Ministério Público Estadual, avalie a necessidade ou não de propor alguma medida judicial a respeito da matéria. Vou dar uma paradinha para o intervalo, o assunto é muito bom, por isso eu vou pedir ao procurador, vou fazer 2 blocos com o senhor, o próximo bloco também. Você fique ligado porque tem mais perguntas dos internautas e tem o seguinte: hoje se encerrou o prazo, que foi dado um prazo não formal, mas foi dado um prazo para que o TCE, o Tribunal de Contas, respondesse ao requerimento do Ministério Público Especial de Contas sobre esta prestação de contas dos parlamentares.
individualizada, inclusive. O que aconteceu, hein? Logo após o intervalo você vai saber aqui no Gazeta Entrevista. Até já.